Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e venho neste vídeo trazer as leituras realizadas no mês de agosto. Sim, eu estou bem atrasado. Geralmente eu solto esse vídeo na primeira semana do mês seguinte, ou seja, eu teria soltado na primeira semana de setembro. Estou soltando já no dia 20, então está um pouco atrasado. Daqui 2 semanas provavelmente já terá as leituras de setembro, mas mesmo com atraso estou trazendo. E falarei aqui sobre 3 livros pelos quais eu passei durante o mês passado, sendo que 2 foram concluídos e um outro eu ainda estou no processo de lê-lo, certo? Foram obras muito bacanas, muito enriquecedoras. Uma eu já postei até a resenha aqui no YouTube, a outra eu vou gravar ainda, mas logo logo sairá. E vamos analisar então de forma cronológica. O que eu li primeiro, estou falando de Édipo Rei, do Sófocles. Eu tenho essa edição aqui da Clássico Zahar, uma edição maravilhosa, eu gostei muito, muito caprichada. Vou mostrar a diagramação para vocês. É bem confortável, bem gostoso de ler. E ela contém 4 peças, né? Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Medeia e as Nuvens. E eu comecei pela segunda peça e não a primeira, justamente por ser a que mais me chama a atenção. E escolhi bem, eu gostei muito de iniciar por ela. E também é uma peça que eu já havia lido resenhas, as pessoas indicaram, disseram que é uma boa porta de entrada para esse tipo de conteúdo, para esse tipo de literatura. Isso me motivou um pouco mais. Como eu disse, escolhi bem. E também tem uns impactos históricos, né? Estamos falando de uma peça que é uma das peças mais encenadas da história, perdendo para algumas de Shakespeare, como por exemplo Hamlet e Romeu e Julieta, que estão um pouquinho acima em número de encenações, mas ela vem ali logo atrás. É também base para várias teorias desenvolvidas, dentre elas principalmente a teoria de Freud sobre a questão do amor que o filho sente pela mãe. Vem dessa peça, né? Ele se baseou dela para desenvolver essa teoria. Então o que nós vamos ter na peça Édipo Rei, que foi publicada em 427 a.C., ou seja, 2.500 anos atrás aproximadamente. O Sófocles, que viveu de 496 a 406 a.C. e deixou muitas obras escritas, né? Ele escreveu mais de 120 peças, infelizmente devido a ser uma distância tão grande, espaçamento muito grande entre nós e ele, a maior parte delas se perdeu durante a história. Restaram apenas 7, dentre elas a trilogia tebana, que é Édipo Rei, Édipo em... eu não marquei aqui, Édipo em Colono e Antígona, que salvo engano é a filha do Édipo. Pretendo ler as 3 peças, tá? Já comecei pela primeira. O que nós vamos ter basicamente é a história de Édipo, que era rei de Tebas desde o começo ali da história. Tebas, que fica na Grécia. No entanto, existem várias profecias que mudariam todo o rumo da história de Édipo. Isso porque, para quem conhece o básico de mitologia grega, de história grega, nós sabemos que as profecias, elas sempre se cumpriam. Então, se um personagem recebesse ela, não importa o caminho pelo qual ele se propusesse a traçar, não importa o quanto ele tentasse fugir do destino, ele não conseguiria. A profecia alcançaria ele. E foi o que aconteceu com Édipo Rei. Ele era rei, ele estava ali seguindo sua vida, só que até aquele momento ele não sabia de uma profecia que havia sido entregue a ele quando ele ainda era criancinha, porque ninguém contou a ele. E nós vamos descobrindo tudo isso dentro da história. Então, a cada momento vão se apresentando fatos novos sobre o passado, e aí nós vamos entrando na história e nos apaixonando. Mas basicamente Édipo era rei, era casado com Jocasta. Jocasta
era uma rainha ali interessante, bacana, um pouco mais velha que Édipo. Só que a cidade que eles governavam, Tebas no caso, ela começou a passar por uma grande crise de saúde. As pessoas começaram a morrer, ficar enfermas, enfim, várias coisas ruins começaram a acontecer com o povo. E a função deles enquanto governantes era resolver esse problema e trazer a prosperidade novamente. O que eles fazem? Eles recorrem ao irmão da Jocasta, que no caso é o Creonte, e pede para que ele vá até o sacerdote tentar entender o que estava acontecendo, o que os deuses diriam a ele. E aí ele vai e os deuses olham para ele, para o Creonte no caso, e fala: olha, essas pragas estão vindo sobre vocês porque vocês não resolveram o assassinato do rei Laio. E aí, nesse momento, nós ficamos sabendo da existência desse rei Laio, porque até então não havia sido citado. E aí Creonte leva a mensagem a Édipo. Édipo começa a tentar entender o que aconteceu e ele descobre que, antes dele se tornar rei, o antigo rei, que era esposo da Jocasta, havia sido assassinado. Só que na época eles não resolveram o problema porque uma outra situação se apresentou e chamou toda a atenção. Então eles não resolveram o problema do rei Laio. Que situação que aconteceu? Foi o surgimento da esfinge com enigma, né? Quem é que anda sobre duas patas pela manhã? Aliás, anda sobre 4 patas pela manhã, 2 ao entardecer e 3 de noite. E aí foi nesse momento que o Édipo surgiu. Ele conseguiu resolver o enigma dizendo que este era o homem, porque de manhã ele engatinha 4 patas, de tarde ele anda 2 pernas, e ao envelhecer ele tem as suas 2 pernas e a ajuda da muleta, então são 3 pernas. Então ele chegou, resolveu aquilo, solucionou o problema, assumiu o trono, casou-se com Jocasta, só que nessa situação toda, eles se esqueceram da morte do rei Laio. E aí passou o tempo e aí voltaram a surgir problemas justamente por isso. E eles vão atrás de resolver esse problema. E aí nessa de resolver o problema, eles acabam entrando em descobertas muito cruéis que vão mudar completamente o rumo desses personagens, tanto de Jocasta, quanto de Creonte, quanto principalmente de Édipo. Então a história de todos esses serão impactadas. Eles descobrirão a verdade através de Tiresias, que era um adivinho. Só que Tiresias, ainda assim, ele evitou ao máximo contar, mas acabou cedendo e contando. Eu não vou me estender muito além disso sobre o que acontece nessa peça para o vídeo não ficar longo. E como eu disse, tem resenha aqui no canal. Então se vocês quiserem saber o final dessa história, podem assistir a resenha. É um final bem interessante. É mais interessante do que o final, porque nós já conhecemos, né? Como eu disse, é base do pensamento de Freud, que é muito conhecida essa teoria, né, do pai e, aliás, da mãe e do filho. Então nós já imaginamos o que acontece. Mas mais interessante do que o que acontece é a forma como Sófocles consegue trazer isso. Então recomendo que vocês assistam o vídeo e, acima de tudo, leiam a obra. É muito tranquila de ser lida, muito gostosa. É um clássico, então enriquece a nossa cultura também, é um ponto muito importante na minha perspectiva. E, enfim, é uma leitura que passa bem rápido. Recomendo, inclusive, essa edição. Vou até deixar aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir essa obra, tá bom? Dando continuidade, o segundo livro que eu concluí neste mês foi um livro que eu ganhei da parceria que eu tenho aqui no canal com a editora Contexto. Muito obrigado, editora, né, por me mandar bimestralmente 2 livros, me ajuda muito. E o primeiro livro que eu li da Contexto recebendo de parceria foi esse aqui. Comunicação e Liderança, da Lene Quirilius e do Carlos Alberto Sardenberg. A Lene Quirilius, ela é fonoaudióloga com muitas especializações. Eu não vou me aprofundar no currículo dela. Talvez eu faça isso com um pouco mais de precisão quando eu gravar a resenha, porque esta eu ainda não gravei. E o Carlos Alberto Sardenberg é um jornalista com mais de 50 anos de carreira, e ambos juntos publicaram esse livro em 2019, ou seja, um livro bem mais novo, né? Onde eles vão, como a obra
sugere falar sobre o papel da comunicação na liderança, né? Então eles vão... Aqui, ó, só para vocês verem a diagramação. Geralmente o livro é composto assim, tá? Uma pergunta e aqui a resposta, discorrendo sobre o assunto. Geralmente quem pergunta é o Sardenberg, então é um papel bem de entrevista mesmo, ele é jornalista, né? Então ele vai perguntando, vai instigando, vai se aprofundando nos temas. E aí a Lene Querilhos, que de fato é a pessoa que detém o conhecimento sobre a oratória, sobre técnica de comunicação, porque ela se especializou nisso, ela vai se aprofundando em como a pessoa deve se portar em inúmeras situações. Existem muitos exemplos, muitos casos de como fazer isso. Então é uma obra muito enriquecedora. Não é exatamente o que eu esperava da obra, tá bom? Que eu preciso ser sincero aqui. Eu esperava um livro que falasse muito mais sobre técnicas de comunicação de fato. Por exemplo, eu já li resenha aqui no canal Comunicação Assertiva da Débora Brum. É um livro que basicamente vai falar só sobre técnicas de comunicação. E é maravilhoso. Então eu recomendo pra vocês. Esse aqui também é maravilhoso? É. Só que ele vai num sentido um pouco diferente, né? Que nós estamos falando de um livro que nos propõe a falar só sobre comunicação. Ele fala também sobre liderança, então ele casa as duas coisas. E a comunicação, pelo que eu li nesse livro, não se atém apenas às técnicas orais. Fala mais sobre postura e reação no dia a dia. Ou seja, poxa, você hipoteticamente é o líder de uma empresa. Ou você está numa função de destaque dentro de uma empresa. A pessoa chega e age de X forma com você. A tendência das pessoas é agir de tal maneira. Como o modelo ideal de líder agiria na situação? É assim que o livro vai transitar, entendeu? Como você deve reagir em relação a situações se apresentando no seu dia a dia, dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente familiar, dentro de vários ambientes. Ela não fala só de empresa, ela fala de meio familiar também, embora o foco seja assim empresas. Mas o que ela vai fazer é basicamente isso, como você deve se portar, certo? O que tem muita importância, tem muito valor? Tem. Só que não é a parte oral. A parte oral ela fala bem pouco, né? Mas enfim, é um livro muito interessante com muitas questões específicas, né? Então, em determinado momento ela fala, você quer aprender como... Aliás, o Sardenberg pergunta, e como eu faço para conversar com alguém que eu tenho pouquíssimo tempo para conversar? Como eu crio esse assunto? E aí ela vai lá e fala, existem técnicas XXX, que é a técnica do elevador, então ela explica como seria a melhor abordagem. Ela fala sobre como que as conversas não devem se resumir só ao seu ponto de vista. Ela fala muito sobre a questão da receptividade das informações. Então ela fala sobre várias questões. O livro em si, ele é dividido em 5 principais grupos de comunicação, né? Aliás, enfim, são como se fossem 5 capítulos com vários subtítulos, né? Então, o primeiro é comunicação e liderança, que inclusive é o título do livro, então ela vai falar sobre como se comunicar e liderar. E aí, dentre os subtítulos deste capítulo, tem a hora do feedback, então ela vai falar sobre como você deve dar o feedback para a pessoa, tanto o feedback positivo quanto negativo. Ela vai falar sobre os dois tipos. Ela vai falar como você deve dar um feedback negativo sem deixar a pessoa extremamente chateada. Então o ideal é você geralmente chegar e começar falando, olha, tal situação não foi feita de X forma, no entanto os resultados não foram tão bons assim, não é nada pessoal, mas essa abordagem pode ser melhorada e você pode mudar esse plano. Mas, em contrapartida, eu gostei muito de uma outra coisa que você fez. Então você sempre deixa pro final algo positivo. E de preferência no final. Porque se você começar com o positivo e falar mas você foi mal, a pessoa ela vai associar mais o negativo. Então se você começar pelo negativo e depois dar o ponto positivo, ela vai ter uma tendência maior de ficar feliz com o que você disse no final. Certo? Então é o que a autora diz. Ela fala sobre, nesse grupo de subtítulos, ela vai falar sobre produtividade,
sobre inteligência em relacionamentos, vai falar sobre as mulheres em posto de liderança, inclusive ela apresenta pesquisas muito interessantes sobre isso. E aí nós vamos para o segundo grupo de subtítulos, que se chama Comunicação e Carreira. Ela vai falar sobre networking, ela vai falar sobre as conversas rápidas, ela vai falar sobre você conseguir falar de forma motivada, mas também ter a capacidade de colocar autoridade nisso. Aí depois nós vamos para comunicação e negócios, depois comunicação interpessoal, e aí também na interpessoal eu lembro que ela fala muito sobre questões de não ser uma pessoa que traga desconfiança. A pessoa precisa confiar no que você diz, precisa ter credibilidade. Então você não pode se contradizer. E aí, por fim, ela fecha no quinto principal grupo com saúde e bem-estar, onde ela vai falar sobre várias questões, sobre, por exemplo, cuidado com a voz. E aí no cuidado com a voz, que ela é fonoaudióloga, né? Ela fala sobre coisas que prejudicam sua voz, então consumo de bebidas, coisas desse tipo. Fala sobre importância do sono, fala sobre envelhecer com saúde, fala sobre gagueira, porque muitas pessoas têm esse problema, como lidar com isso, como contornar esse problema. Enfim, ela fala sobre cuidados com épocas comemorativas. Aqui tem um capítulo que fecha o livro que chama Cuidado no Carnaval. Então, enfim, é um livro bem gostoso de ler, é bem tranquilo, não é extremamente técnico, é um livro que é baseado em diálogo, então eu acho que a leitura fica muito interativa, é um linguajar extremamente acessível, então deixo a recomendação para vocês, é um livro muito bom. Só deixo essa ressalva, se você está procurando um livro especificamente sobre oratória, não é esse livro aqui que você está procurando. E aí eu deixo a recomendação do Comunicação Assertiva, que é esse livro aqui, tá? Caso vocês queiram saber, certo? Então, esse aqui tem resenha aqui também, caso vocês queiram ver. Mas se vocês querem um livro um pouco diferente, falando sobre postura, sobre comportamento, esse livro aqui é ideal, podem ir nele. Se eu não me engano, tem outros volumes dele, tá? Esse aqui é o primeiro, mas tem outros também, certo? E aí, para fechar as leituras do mês de agosto, temos a leitura coletiva que está sendo realizada neste canal, que aí é um livro que se estenderá até o mês que vem. Estamos lendo aqui sobre o autoritarismo brasileiro, da historiadora e doutora em antropologia social Lilia Moritz Schwarz. Publicou esse livro em 2019 também. Um livro muito importante para nós brasileiros entendermos a nossa sociedade. Segundo ela, na apresentação dessa obra, ela diz que nós brasileiros vivemos sobre várias questões autoritaristas, mas nós geralmente não assumimos isto. Ou seja, nós negamos que existe esse autoritarismo, mas na perspectiva da autora existe e está entranhado na nossa sociedade. E aí, para explicar isso, ela vai recorrer muito à história e à sociologia, que são as áreas de especialização dela. Sociologia para entender as correntes que formaram determinados pensamentos, e história para entender em que momento, do momento em que o Brasil começou a existir enquanto uma nação colonizada, né, ou seja, a partir da colonização em 1500, até aqui, quando foi que nós começamos a lidar com os movimentos autoritários, e até ela pega um pouco antes, porque ela também fala sobre a questão indígena, né? Então, tudo isso vai ser abordado dentro da obra. No mês de agosto, eu li e trouxe aqui do canal o vídeo sobre a introdução, que se chama História Não é Bula de Remédio, certo? Que ela vai justamente falar sobre história não ser como uma bula de remédio que, quando você lê, está lá: este remédio te terá efeito em X horários, então você deve consumir de 8 em 8 horas, no exemplo. Não é assim que a história funciona. A história é imprevisível em certo aspecto, mas ao mesmo tempo ela também tem as reações ao que acontece. Então, por exemplo, quando nós tivemos uma nação que até 1888 foi baseada na mão de obra escrava, isso vai cobrar preços. Não é que nem numa bula de remédio que vai dizer o preço é até X ano, não.
É um preço que precisa ir sendo pago durante um tempo indeterminado. Então não é uma regra. É algo que tem ali sim as consequências, mas não é algo previsível, não é algo calculável, entende? Então é algo um pouco mais subjetivo. É nesse sentido que ela fala. Aí temos o capítulo 1 também, que é sobre escravidão e racismo, que eu acho que é um tema extremamente fundamental e importante para nós entendermos a sociedade, entendermos a história do nosso país. Afinal de contas, como eu acabei de citar, fomos construídos, erguidos a partir disso. Mais de um terço da nossa história se baseou nesse tipo de trabalho e várias teorias foram desenvolvidas para ratificar isso da época. Então é algo que precisa ser entendido, questionado e, se possível, extinguido, para que nós não perpetuemos esses comportamentos, levando sempre em conta do que aconteceu, tentando corrigir injustiças históricas, mas acabando com o pensamento racista assim que possível, né? Temos também o capítulo sobre mandonismo, e aí ela vai falar bastante sobre o período ali da República Velha, que vai de 89 até a Revolução de 1930, no caso 1889 até 1930, com Getúlio Vargas chegando ao poder. Então ela vai falar sobre aquele período ali principalmente, né, onde havia ali o voto de cabresto, onde havia o coronelismo, onde as pessoas eram coagidas a votar, porque isso é uma situação autoritária. Então ela vai tratar esse tema também. E o patrimonialismo também vai ser trabalhado, que é quando um governante ele entende como se o Estado, o país que ele governa, fosse uma propriedade dele. Então ele usa o país para ter benefícios para si próprio. Então isso será trabalhado também. Existe vídeo para cada um desses tópicos e alguns outros que eu já gravei nesse mês agora também, no mês de setembro, que aí eu não estou trazendo nesse vídeo porque não faria sentido, é sobre os livros lidos em agosto. Em agosto eu li a introdução, o capítulo 1, 2 e 3, certo? E tem vídeo para cada um desses. Então é isso. Vou deixar na descrição o grupo do Telegram, caso haja o interesse de algum de vocês em participar dessa leitura coletiva. Tá ok? Tá sendo bem bacana. Estou trazendo vídeos sobre cada um dos capítulos, então se vocês tiverem interesse em saber, podem ver os vídeos anteriores. E se quiser acompanhar os que eu vou postar na sequência, fique à vontade. Ainda existem alguns capítulos para ler sobre esse maravilhoso livro. Enfim, é isso, pessoal. Essas foram as leituras no mês de agosto. Como eu disse, o vídeo saiu um pouquinho atrasado, saiu, mas está aqui. Espero que todos tenham gostado. Todos os livros, excelentes opções, tá? Então, fiquem à vontade. Deixem, inclusive, aí no comentário se vocês já leram algum desses livros, se vocês já leram peças gregas. Deixem indicações sobre peças gregas, inclusive peças egípcias também. Ontem eu dei uma pesquisada sobre mitologia egípcia, eu me interessei bastante. Achei bem complexa, mas se vocês conhecerem também, deixem recomendações. Sobre livro de comunicação é sempre bem-vindo. E falando sobre nossa história também, fiquem à vontade para deixar indicações. É isso, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço e até a próxima.